Ainda não, peraí. Agora sim. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Minerva Falcão. Esse é o quarto vídeo da série de Gêmeos. E como prometido no vídeo de apresentação da série, que eu vou deixar um vídeo introdutório, né? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser ter um panorama geral do que vai abordar a série. São 7 vídeos no total. Mas eu digo que esse é o último porque os próximos vídeos, futuramente, não sei se vai ser daqui a um mês ou daqui a um ano, eu pretendo colocar no grupo de membros quando estiver disponibilizada essa ferramenta aqui no YouTube. Por enquanto não, porque o canal é bem recente. Barulho externo. O canal é bem recente e ainda não está disponível essa ferramenta do grupo de membros. No entanto, tá a promessa feita, quando estiver disponível, vai os outros 7 vídeos, aliás, os outros 3 vídeos para completar os 7 vídeos. Mas até esse quarto vídeo está bem completo essa série referente a esse signo e dá para ter um bom entendimento de como é a dinâmica, né, dessa complexa energia geminiana. Pois bem, esse último vídeo, que vai estar disponível de forma geral para o público, ele vai se tratar da ideia de que Gêmeos é a mente conectada com o todo. No entanto, para falar desse vídeo, não tem como não citar a energia de Aquário, porque o signo que tem a fama de ter a mente, né, conectada com o todo é Aquário, mas Gêmeos também, e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, por que a mente, né? Estamos falando do cérebro. Porque ambos são signos do elemento ar e para pensar minimamente a gente precisa que o cérebro faça o processo de oxigenação, a gente precisa de ar, a gente precisa de oxigênio, né? E eu costumo dizer que quanto mais limpo o ar à nossa volta, melhor também. Pode parecer que não, mas a qualidade do ar também influencia na qualidade dos nossos pensamentos. Alguns podem achar que isso não tem muito a ver, mas eu acredito que assim, quando você vai para um lugar, para um campo aberto, para um lugar onde o ar é mais puro, a natureza é mais presente na sua forma genuína e não tão com tantas interferências externas que tem no ambiente urbano, né? A nossa mente, ela inconscientemente ela começa a modificar a forma de pensar, o ritmo de pensar, o que pensar, né? Os nossos pensamentos mudam quando a gente está num outro ambiente, um ambiente mais calmo, com um ar, uma qualidade muito maior do que o ar que é dos centros urbanos, né? Que praticamente tem qualidade nenhuma, né? Digamos assim. Mas enfim, às vezes a gente consegue encontrar nos centros urbanos algumas, entre aspas, ilhas, né, oásis, que a gente pode ter um contato melhor com o ar de uma qualidade melhor também, né? Pois bem, então está explicado por que eu estou falando de mente, porque quando a gente fala de Aquário, Gêmeos e Libra também, que é um signo de ar, a gente está falando da nossa capacidade de pensar, racionalizar, refletir, tudo aquilo que o cérebro pode fazer, analisar, e por que conectada com o todo. Aquário é o último signo. E os últimos signos, a partir de Sagitário, né? Em Escorpião a gente tem um mergulho profundo dentro do eu, o olhar volta-se para dentro, e quando chega em Sagitário, o olhar inverte e volta-se para fora, aliás, para o alto, né? Porque Sagitário é o centauro que está mirando a flecha no alto e o olhar dele segue a flecha dele para o alto.
Então, Escorpião é o último signo que faz esse mergulho profundo no eu, e aí quando chega em Sagitário, a busca já passa a ser por algo mais amplo e também externo, né? Então o Sagitário começa a sua busca por uma amplificação do olhar, por uma expansão da mente, olhando para fora, olhando para o horizonte, olhando para o alto, nessa busca pelo entendimento das coisas, mas é um entendimento que vai para além do entendimento terreno, é um entendimento mais espiritualizado, entre aspas, elevado. E aí, todos os signos que vêm depois de Sagitário, tudo deles é feito de uma forma, eu vou dizer a palavra amplificada, expandida, porque, por exemplo, Capricórnio é o signo de terra, mas tudo que é feito na energia de Capricórnio afeta muitas pessoas, porque Capricórnio também fala das estruturas da sociedade, né? Está me fugindo a palavra, instituições, aquelas estruturas que é composta por muitas pessoas e que sustentam a realidade, né? Então, tudo que é feito sobre a energia dos signos que vem depois de Sagitário se expandem de uma forma muito mais ampla do que aquilo que é feito sobre os signos que vêm antes de Sagitário. Aliás, antes também de Escorpião, né? Porque o Escorpião está no limiar, né? Entre esse olhar terreno, e aí no caso, o Escorpião é um olhar extremamente profundo para o eu, para depois de fazer esse mergulho no eu, a gente entra na energia de Sagitário para um olhar muito mais expansivo para fora, para o alto. Então, como o Aquário, perdão, ele é um signo do elemento ar e ele já está nesses últimos signos que tem uma energia mais expansiva e ele é da mente, portanto, é uma mente sim que está conectada com o todo. Só que Gêmeos, ele está antes do signo de Escorpião e Sagitário. Então, como é que eu explico o fato dele também ter uma mente conectada, mas é conectada com o todo ao seu redor? Aquário, primeiramente, é a mente que está conectada com o todo e tudo que ele pensa atinge o todo. Só que, quando ele cria algo, porque Aquário também é muito criativo, assim como seu oposto complementar Leão, ambos são muito criativos, só que a criatividade de Aquário é uma criatividade totalmente diferente de Leão. Também que é diferente de Gêmeos e também de Peixe, que também são outros signos criativos. Apesar dele ter essa mente conectada com o todo e ele leva em consideração, não é que ele leva em consideração, ele tem consideração pelas pessoas, então ele ouve as pessoas. Só que na hora de tomar decisão, às vezes ele ouve as pessoas, mas o que ele ouve ele deixa de lado, porque a decisão é sempre tomada por uma consulta de uma fonte interna. É como se ele bebesse de uma fonte interna para criar. E é por isso que tudo que ele cria é original. Ele cria algo quando a pessoa olha falando, como é que pode alguém... Ai, barulho externo. Como é que pode alguém criar algo tão diferente assim, algo que ninguém nunca pensou antes? E de fato ninguém nunca pensou antes, porque ele bebeu de uma fonte interna. Ele ouviu as pessoas, porque também Aquário é um signo humanitário, então ele ouve as pessoas, ele ouve os grupos ao seu redor, ele mantém contato, ele conversa, ele dialoga, mas na hora de tomar a decisão ele sabe que às vezes a decisão mais correta a ser tomada é levando em consideração uma vontade, um conhecimento interno que é só dele, né? Digamos, entre aspas, que nasceu com ele. E é por isso que tudo que ele cria é original, é algo que quando as pessoas olham e pensam, ninguém nunca pensou nisso antes. Gêmeos, pelo contrário, também é muito criativo, mas quando ele cria algo, também é algo diferente, é algo que ninguém nunca tinha pensado antes. Só que ele não bebe só de uma fonte interna. Gêmeos, ele conversa com muitas pessoas. E ao contrário de Aquário, na hora de tomar decisão, toma decisão pautada no eu, porque é um signo fixo, a energia voltada para dentro, energia, eu sempre confundo, centrípeta ou centrífuga, enfim. Mas na física tem essas duas energias, mas é aquela energia que volta-se para dentro. Então ele toma uma decisão, Aquário, essa decisão vai impactar muitas pessoas, e quem dirá a humanidade toda, mas essa decisão foi tomada por um mentor interno, por um mestre interno, digamos assim,
né? E não quer dizer que ele é egoísta na hora que ele toma a decisão, porque ele não levou em consideração as outras pessoas. Muito pelo contrário, ele ouviu as outras pessoas por consideração, mesmo sabendo que talvez dali ele não iria tirar as informações necessárias para que ele tomasse a decisão que ele precisa tomar. Essas informações necessárias encontram-se dentro dele. Signo fixo, a energia voltada para dentro. Gêmeos é uma energia voltada para fora. E quando eu digo que ele é uma mente conectada com o todo, diferente de Aquário, que isso já é dele, né? Ele já nasce com a mente, digamos, conectada com a humanidade. Gêmeos, isso acontece no dia a dia, conversando com um, com o outro, com várias pessoas, conversando pela internet também, porque hoje, enfim, antigamente era por carta, né? Existiam várias outras formas de se... Tinha fax também, né? Eu acho que eu cheguei a pegar fax quando era criança, né? Mas Gêmeos, quando ele começa a conversar, a dialogar com outras pessoas, ao contrário de Aquário, ele leva assim, em consideração tudo que as pessoas falam. E ele vai bebendo dessas fontes diversificadas, ao contrário de Aquário, que bebe de uma fonte interna, ele vai... E quando ele cria algo tão também, digamos, original. Por quê? Algo que ninguém nunca pensou antes, porque ele é como se ele tivesse feito uma interconexão em todas as fontes que ele bebeu, que ele consultou. E dentro dessa única obra que ele cria, é como se fosse um mosaico. Tem o conhecimento de diversas áreas do conhecimento e aí surge algo novo. Mas é porque ele bebeu de diversas fontes de conhecimento e dessas diversas fontes de conhecimento ele conseguiu aplicar, digamos, o conceito de transversalidade, interdisciplinaridade, fez uma conexão, interconectou o conhecimento, aplicou num propósito maior nesse conhecimento, entendendo que todo o conhecimento, por maior que seja a distância entre a fonte desse conhecimento, eles tendem a atender um propósito maior. E quando a gente consegue alcançar esse propósito maior, a gente consegue conectar todo esse conhecimento, por mais diversificado que ele seja, e criar algo também totalmente novo e genuíno. Então, tanto Gêmeos quanto Aquário são muitos signos muito criativos e quando criam algo assim que ninguém nunca pensou antes. Aquário, ele bebe de uma fonte interna e pela sua mente estar conectada com todo, a atitude que ele toma, a fala dele, a comunicação dele, tudo dele impacta as pessoas ao seu redor. Mas isso não quer dizer que ele vai ser impactado também pelas pessoas ao seu redor. Né? Como eu disse, ele tem consideração, ele ouve todo mundo. Mas por ser uma energia fixa, na hora de tomar a decisão geralmente vem do eu. Diferente de Gêmeos, né, que é uma energia mutável, a energia mutável está sempre trabalhando com o que está externo a ela. Né, porque a energia mutável, quando a gente fala das estações, fala da transição entre uma estação do ano e a outra estação do ano. O eu e o externo. Né, e ele está ali no limiar. Ou seja, ele está bebendo das fontes, de diversas fontes, ele está mesclando diversas energias do eu e de tudo que está fora dele. Então, como eu disse, energia mutável está sempre trabalhando também com o que está externo a ela. Impacta o que está externo e é impactado pelo que está externo. Então, por isso que eu digo que, apesar de ser de formas muito diferentes, tanto Gêmeos e Aquário criam coisas, inventam coisas também, né? São muito inventivos, muito originais, só que têm as suas mentes conectadas com o todo, só que, como eu vou fazer uma recapitulação lá do início, os últimos signos, genuinamente, digamos que eles já nascem conectados com o todo. Essa construção de Gêmeos, da sua conexão com o todo, é ao longo da vida, experienciando e vivenciando, conhecendo diversas pessoas, passando por diversas experiências. Quando se trata de Gêmeos, são experiências muito diferentes uma das outras, porque eu costumo dizer que o geminiano é aquele que ele chega no final da vida, ele só trabalhou numa única empresa, ele só trabalhou numa única profissão, ele só teve um único relacionamento, ou ele só socializou com um único tipo de grupo, ou, por exemplo, na música, ele passou a vida inteira ouvindo só rock, ou passou a vida inteira ouvindo só música clássica, ele vai chegar no final da vida e vai achar que a vida não valeu a pena. Ele precisa experimentar as diversas formas de arte, cultura, conhecimento que o mundo oferece. Porque, como eu disse, a energia
mutável, no caso de Gêmeos, está sempre trabalhando com o que está externo, então ele precisa conhecer, ele precisa ter contato com tudo que é, perdão, diferente. E nesse contato com o que é diferente, ele enriquece. E é por isso que tudo que o geminiano cria é geralmente algo muito rico, rico em todos os aspectos, rico em cultura, culturalmente falando, rico em conhecimento, rico em teorias, rico em experiência, né? É uma riqueza empírica, digamos assim. Ah, e um outro último ponto é que, perdão, Gêmeos é regido por Mercúrio, o Aquário é regido por Urano. Mercúrio é o planeta que fala da nossa rotina, do dia a dia, do cotidiano, de tudo que faz parte da nossa rotina, do trabalho, das pessoas que a gente vai convivendo, falando, conversando, dialogando. É o trabalho que a gente vai fazendo diariamente e às vezes repetidamente também, né? Porque é um planeta que fala do aperfeiçoamento e tudo que aquilo que a gente faz cotidianamente, diariamente, com uma certa repetição, tende naturalmente a se aperfeiçoar, né? Quando a gente mantém uma constância, né? Uma disciplina também. E Urano é um planeta geracional que leva muitos anos para dar a volta ao Sol, perdão. E Mercúrio é um dos planetas mais rápidos do zodíaco e leva dias para dar a volta ao Sol. Por isso que ele é rápido, por isso que ele fala de tudo que faz parte da nossa rotina cotidiana ali, enfim, da nossa vida diária. E Urano leva mais esse tempão, digamos assim, para conseguir finalizar a sua volta ao Sol. Então, essa construção de uma mente que é conectada com o todo, é como eu disse, Aquário é como se ele já nascesse, se ele já tem uma criança que ele já tem essa criança, ela já tem algumas ideias na cabeça dela, essas ideias, por mais que demorem, porque o Urano leva um tempo maior para dar a volta ao Sol, como dito antes, elas vão impactar um número maior de pessoas. A forma como isso vai acontecer pode ser hoje, né, pela internet, mas principalmente pela comunicação, e pode ser de uma forma mais demorada, porque Urano fala de rupturas, de mudanças na sociedade, mas essas mudanças não acontecem de um dia para outro. Aliás, perdão, a mudança, a ruptura, ela pode até acontecer de um dia para outro, mas os impactos, né? Uma vez eu li uma reportagem, né, falando a moeda de um país ela pode mudar de um dia para outro. De um dia para outro mudou a moeda. Mas os impactos, a vida cotidiana das pessoas, como isso vai influenciar o dia a dia das pessoas, isso leva, para até as pessoas internalizarem essa mudança, isso leva dias, meses e quem dirá anos, dependendo de que tipo de ruptura é essa. Né, tem uma música do Rapa que fala: o nascimento de uma alma é coisa demorada. Né, a partir do old jazz em que se improvise, não é casa moldada lá de que suba fácil. A natureza da gente não tem de se medir. Então tem certas rupturas que elas podem até acontecer de um dia para outro, mas a forma como a gente lida com essa ruptura, como a sociedade e a humanidade lida com essa ruptura, não só como a gente lida, mas tratando em termos de alma e espírito, como a nossa alma e o nosso espírito vai reagir àquela mudança, isso pode ser um processo bem mais demorado, né? Assim como a assim como a translação de Urano demorada. Agora, se tratando de Mercúrio, o Mercúrio, sim, é aquelas mudanças cujo impacto é na hora e a gente já consegue lidar com aquela mudança na hora, porque por se tratar de Gêmeos, falando de mudanças, essas mudanças podem ser, sim, rápidas e a gente reagir de forma rápida a essa mudança e logo a gente se adapta a essa mudança, porque Gêmeos são muito adaptáveis, ao contrário de Aquário, que é fixo e demora um pouco, a ruptura acontece, mas demora um pouco para internalizar essa mudança. E aí eu tô falando, não, eu tô falando do ponto de vista não do aquariano, mas da energia aquariana. As pessoas, a humanidade,
levam um certo tempo para internalizar essa mudança. Mas em peixes e gêmeos são energias muito adaptáveis e versáteis. Então, quando acontece a mudança, às vezes a adaptação acontece na mesma hora, né? São os camaleões, né, do zodíaco. Então, e também, voltando para o aspecto do movimento de translação de Mercúrio, é muito rápido, né? Enquanto a Terra leva um ano e os outros planetas levam muitos anos para dar a volta ao Sol, Mercúrio faz isso em questão de dias. E é por isso que eu digo que quando se trata de Gêmeos, essa construção da mente conectada com o todo, ela acontece no dia a dia, no cotidiano, lidando com as pessoas, lidando com as experiências terrenas. Então, recapitulando, Aquário e Gêmeos, signos que trabalham através da mente, do plano mental, e signos que estão conectados com o todo. Só que Aquário, como eu falei, ele genuinamente já nasce conectado com o todo, desde que nasce, praticamente. E Gêmeos, essa conexão com o todo, ela é construída no dia a dia, de forma diária, cotidiana, né, de acordo com as experiências terrenas que ele tem ao longo de toda a sua vida. E ele também impacta o todo à sua volta, assim como Aquário. Pode não ser um todo assim como Aquário, porque Aquário, quando fala impacta o todo, pode ser o mundo inteiro, pessoas de outros países. Só que Gêmeos, mesmo que seja de uma forma mais local, digamos assim, quando eu digo todo, são as pessoas que estão próximas dele, por ter essa conexão, essa rede de conexões também, né? Gêmeos, digamos, é aquele que tem a agenda lotada de contatos, digamos assim, um network muito grande, consequentemente também acaba chegando muito longe, né? E quando essas duas energias trabalham juntas, Aquário e Gêmeos, é muito bom. A nível de comunicação é fenomenal, né? Porque uma complementa a outra, né? Tanto se tratando dos planetas Urano e Mercúrio, quanto se tratando da energia do próprio signo, Aquário e Gêmeos, ambos se complementam, não que eles sejam signos opostos complementares, né? Vale ressaltar isso, porque o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário, o oposto complementar de Aquário é Leão. Não estou querendo dizer que eles são opostos complementares, mas eles se complementam justamente em todos os aspectos, né? Desse aspecto que eu falei que o Urano leva décadas para dar a volta, para fazer os movimentos de translação, e Mercúrio leva dias. Então, enquanto um planeta leva anos para fazer uma ruptura ou uma mudança, vou trocar a palavra ruptura por mudança, né? Gêmeos é aquele que está promovendo mudanças o tempo inteiro, né? E talvez é por isso que quando se fala de mudança a nível de Aquário, é uma mudança muito drástica, muito impactante a nível global, porque leva tantos anos para acontecer que quando acontece, né, impacta o mundo inteiro. E é por isso que leva um certo tempo para a humanidade internalizar essas mudanças. Então, quando eu digo que também se complementa nesse aspecto, e olha que interessante, Urano vai entrar em Gêmeos, né? Urano esse ano vai entrar em Gêmeos, vai ficar atuando lá no meu ascendente, e eu espero que essa energia venha trazer tudo que eu falei ao longo desse vídeo: inovação, inventividade, criatividade, originalidade, autenticidade, uma comunicação genial, uma comunicação também respeitosa, porque, como eu disse, Aquário é aquele que ele pode não levar em consideração tudo que as pessoas falam, mas ele vai ouvir. Ele está ali sempre no meio dos grupos, ele ouve os grupos, porque ele sabe, no fundo, meio que inconscientemente, que mesmo que as decisões deles sejam pautadas numa fonte interna, né, de uma voltagem do próprio eu, pela sua energia fixa, ele sabe que, no fundo, essas atitudes, essas ações, essas ideias, essa comunicação vai impactar todas as pessoas ao redor dele. É como se ele soubesse inconscientemente que mesmo aquilo que ele faz sozinho, porque Aquário também é uma energia que trabalha sozinha, às vezes, né? Trabalho Saturno, sozinho Urano, né? Urano é o único planeta que tem a sua órbita totalmente diferente dos outros planetas, né? E nisso ele é o único. Então, às vezes, esse trabalho, a palavra trabalho eu associo a Saturno, que é o seu corregente, e a palavra sozinho, não sozinho, mas no sentido de solitude, eu associo a Urano, que é o diferentão do zodíaco,
e que é o único, né? E por ele ser o único, às vezes ele sabe que tem coisas que só ele pode fazer, só ele que vai conseguir criar, só ele que vai conseguir pensar, porque ninguém nunca antes conseguiria pensar aquilo que ele vai propor, aquilo que ele vai sugerir, aquilo que ele vai comunicar. Então, mesmo que ele saiba que aquilo, tudo não, a maior parte das coisas que ele vai propor, que ele vai criar, que ele vai comunicar, que ele vai fazer, que ele vai tomar atitude, por mais que seja algo muito pessoal dele, que ninguém nunca pensou antes, ele sabe que isso é sempre a serviço de um coletivo maior, de um todo, né, do mundo, digamos assim, a nível de esfera global. E gêmeos, eu já cheguei a falar isso em um outro vídeo, que as gêmeos, assim como peixes, são energias assim. Eu estou falando da energia, não estou falando da pessoa, porque a pessoa tem outros signos no seu mapa astral, então tem que levar em consideração os outros signos. Mas a energia em si é uma energia humilde, porque sabe que para enriquecer precisa de beber de fontes externas. E quando eu digo fontes externas, é experienciar algo com outras pessoas. Né? Eu disse em outro vídeo que para gêmeos não existe, ele nunca julga um livro pela capa. Toda pessoa com que ele se conecta, com que ele conversa, com que ele dialoga, com que ele se comunica, pode ser uma preciosa fonte de informação, né? E aí, ao contrário de Aquário, como eu disse, ele leva assim, em consideração tudo que as pessoas falam, essas fontes, digamos assim, de conhecimento, e isso contribui na criação dele e enriquece a criação dele. E é isso, eu acho que eu já falei bastante, né? Posso ter desculpa se eu fiquei muito repetitiva em alguns determinados momentos do vídeo, porque às vezes as ideias vêm e voltam na minha cabeça e aí eu vou e repito o assunto, e aí pode parecer que eu estou sendo repetitiva ou, sei lá, fazendo uso de gerúndios ou pleonasmo, mas eu espero, na hora que eu faço a edição, eu tento organizar um pouco essa repetição de conhecimento, de informações, de assuntos, para não ficar tão repetitivo. Mas se eu fui repetitivo em algum momento do vídeo, perdão, eu espero que tenha ficado claro, tanto os aspectos da energia aquariana quanto os aspectos da energia mercuriana, geminiana e uraniana, aquariana. E como elas trabalham muito bem juntas, se complementando, lembrando que não são opostos complementares, mas elas se associadas com inteligência podem criar muitas coisas. Como elas se conectam, como elas e como elas se conectam e como elas se transversalizam. Mais o que? Vou deixar outros links aqui também na descrição do vídeo. O link das minhas redes, Spotify, Insta, link da minha loja, que é Brechó e Sebo também, para quem se interessar. Tem bastante livro lá de diversos assuntos. Vou deixar também aqui a playlist dos vídeos que eu faço sobre os livros, para quem se interessar. Vou deixar também o link, tá tudo num link só, de acesso à compra, para quem se interessar, dos meus e-books, Reflexões Astrológicas, 1, 2 e 3. O e-book 1 e o e-book 2 tem dicas, digamos assim, assuntos mais práticos, aqueles que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? A gente pega aquele conhecimento e logo aplica. Só que o e-book 3 ele é um pouco mais diferente, digamos assim, não é que ele induz a ação prática, mas ele induz a reflexão, né? A parar e refletir. Então, para quem quer mais dicas práticas e cotidianas, entender como é que a astrologia se aplica no nosso dia a dia, e-book 1 e 2. Para quem quer um mergulho mais profundo na existência humana, em refletir, em filosofar, enfim, aí o e-book 3
né, que ele, digamos assim, toca num ponto mais reflexível da existência humana, onde eu falo diversos assuntos também, mas sobre essa perspectiva filosófica e astrológica. E o preço, gente, é bem acessível, tá? Então, assim, é um preço acessível por um conhecimento muitíssimo valioso, tá certo? Então é isso, fiquem todos bem. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo